Começou. Espera só um instante. Pode ir. Pode ir. Já rodou, já. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós iremos receber a Mônica Andrade da Silva. Ela é do Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha da Unifesp. Nesse projeto de mestrado, ela busca compreender os padrões de organização espacial da paisagem subaquática no entorno da ilha de Alcatrazes e a sua possível influência na distribuição da biota. A caracterização desse entorno visa, além do conhecimento científico auxiliar, os projetos de gestão Heavies, arquipélago de Alcatrazes, em relação aos pontos de visitação de mergulho, gerando mapas detalhados que possam ser utilizados pelos condutores. Então, a Mônica vai entrar aqui e dar uma apresentação. Oi, Mônica, boa noite. Boa noite, Mônica. Oi, boa noite. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, perfeitamente. Vai começar a compartilhar? Posso compartilhar já? Pode. Antes da Mônica começar, aos condutores já tem um aviso fixado aí, né? E a Thaís já conversou com vocês, que é para deixar o nome de vocês, tracinho condutor. Que as palestras, relembrando vocês, valem pontos e a gente está monitorando quem está assistindo e quem está deixando os nomes. Pode mandar ver, Mônica. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Opa, peraí que eu falhei. Agora. Aí, ó, bota aí. Consegue ver? Sim, perfeito. Tá certo. Só deixar em tela grande se quiser. Isso. Aí, agora a gente vai sair, manda bala aí. Beleza, obrigada. Pessoal, boa noite, então. Como ele já me apresentou, eu sou a Mônica, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Ecologia Marinha, Ecologia Marinha e Costeira da Unifesp, e também sou aluna do Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha, também na Unifesp, né? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, né? Mais do que só palestra, eu acho que a gente pode ter uma troca interessante, né? Então, vou encarar de uma maneira um pouco mais leve isso. Para conversar um pouquinho, contar para vocês qual é o projeto que eu estou desenvolvendo aí no meu mestrado e como eu acho que a gente pode se ajudar, pode conectar esses conhecimentos, pensando cada vez mais na conservação de Alcatrazes, esse lugar que a gente tem um carinho aí muito especial, além de tudo, né? Bom, então, vou falar sobre a configuração da paisagem marinha no entorno da ilha de Alcatrazes. E como eu falei, né, para ser uma conversa, se tiverem dúvidas aí no meio da apresentação, me escrevam, no final a gente pode debater, pode conversar um pouquinho, eu tiro as dúvidas, enfim, sugestões também, fiquem bem à vontade, viu? Bom, vamos lá. Para a gente começar falando de paisagem, eu queria alinhar um pouquinho com vocês o que a gente vai considerar, né? O que é, de fato, então, essa paisagem que a gente está analisando, que a gente vai configurar. Para isso, vamos começar com um exercício. Vou pedir para vocês aí imaginarem uma paisagem qualquer. Pensem aí em alguma paisagem ou a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de paisagem. Acho que deu, né? Pensar rapidinho. Bom, muito provavelmente a gente pode ter pensado em algumas cenas parecidas aqui com essas da imagem, né? Para vocês que são aí condutores, estão acostumados a observar a ilha, a paisagem de Alcatrazes, ou a gente pode ter pensado aí em paisagens diferentes, né? Então, essas mais cenográficas, né? Ambientes diferentes, a serra, que a gente tem bastante por aqui também, ou quem mora em área urbana, uma paisagem urbana também, apesar de ser menos comum a gente imaginar isso, mas às vezes é uma vista que a gente tem todo dia, né? Mas se o que vocês pensaram não se adequa bem em nenhuma dessas imagens, muito provavelmente se enquadra nesses pontos aqui. Então, a primeira coisa, né? Quando a gente tem um senso de paisagem, que é um senso mais comum, a ideia mais comum de paisagem, a gente está falando de alguma coisa que a gente vê, né? Então, alguma coisa visual. Eu enxergo isso, eu vejo. Isso é uma paisagem. Provavelmente a gente pensou em alguma coisa que é bonita, então está muito relacionado à estética também. Quando a gente pensa numa paisagem, a gente vai pensar numa paisagem bonita,
dificilmente a gente vai imaginar alguma coisa suja, poluída. A gente está falando de algo estético também. Alguma coisa ampla e aberta, né? Então tem essa questão da profundidade, uma área grande, uma área aberta na nossa ideia principal de paisagem. E aí existem muitas formas da gente estudar esse conceito que são atrelados a esse senso mais comum que a gente tem e outras não. Então, se a gente for falar de paisagem com um pintor, ele vai pensar de uma forma. A paisagem ela é muito estudada em relação à paisagem urbana, planejamento do espaço, né? E sempre, geralmente, tem essa visão mais antropocêntrica, né? Mais do homem, como a gente usa, como a gente imagina a paisagem. Mas então, para a gente, né, nesse projeto, o que é, para nós, o que é a paisagem? Bom, a definição que a gente usa para tratar dessa paisagem de uma maneira mais ecológica é essa daqui, mas eu vou destrinchá-la com vocês. Então, a paisagem ela é um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas. Primeira coisa, um mosaico. Quando a gente pensa no mosaico, a gente está imaginando algo parecido com esse tucaninho aqui, né? Então, ele forma uma imagem, mas essa imagem é formada por várias partezinhas diferentes. Essas partezinhas é o que a gente chama de unidade. Então, são as unidades da paisagem que formam a paisagem como um todo. Só que essas unidades, né, essas partezinhas, elas não são iguais. Por isso que a gente diz que é um mosaico heterogêneo. Heterogêneo está relacionado à diferença, né? Então, a gente está falando de diferenças quando a gente fala de heterogeneidade. Então, a gente tem unidades que formam uma paisagem, essas unidades elas são diferentes e elas são interativas, ou seja, uma se relaciona com a outra, a gente não tem pontos isolados, né? Então, por exemplo, aproveitando essa foto aqui, ali da ilha, a gente vê que ela tem uma paisagem heterogênea, diferente, ela tem unidades diferentes, né? Então, a gente tem uma área mais exposta de rocha, a gente tem essa vegetação aqui que cobre essa parte, porém essa vegetação é diferente dessa aqui, né? Aqui eu tenho ela um pouquinho mais densa, mais fechada, aqui não, né? Aqui me parece uma vegetação mais rasteira nessa área. Então, olha só, eu vejo unidades diferentes formando isso que a gente chama da paisagem ali da ilha, formando o que a gente enxerga. E aí, essa diferença, ela também vai variar de acordo com a escala que a gente está olhando, ou seja, a proporção que a gente olha isso. E aí, trazendo também para a ecologia, quando a gente traz essa visão mais da ecologia, a gente pode pensar nas diferentes espécies que usam essa paisagem, né? Isso influencia muito na escala que a gente vai estudar. Então, olhando daqui, a gente enxerga essas diferenças. Se a gente estivesse lá, a gente enxergaria outras diferenças, são escalas diferentes, né? Essa imagem aqui ela é bem clássica quando a gente vai falar nesse estudo de paisagem, mas que tenta mostrar um pouquinho isso. Então, uma águia, ela enxerga uma determinada área de uma forma. Um passarinho, ele vai enxergar essa mesma área de uma maneira diferente, e isso ainda vai ser diferente para uma borboleta, né? Então, enquanto uma águia, ela pode ver ali a diferença entre o que é vegetação e o que está exposto. Por exemplo, ela vê o que é um campo aberto e ela vê o que é uma vegetação fechada. Isso são as áreas diferentes para ela, mas ela não enxerga a diferença entre cada árvore, por exemplo. Isso já é diferente para um passarinho. Ele pode encontrar, inclusive, heterogeneidade entre os galhos de uma mesma árvore. Ele pode tratar os galhos de uma árvore de maneira diferente. Ele pode usar essa paisagem de uma maneira diferente. E se eu for pensar ali na borboleta ou numa largata, ela pode encontrar diferenças, inclusive, em cada folha dessa área. Então, essas diferenças que formam a paisagem vai estar determinada por essa escala, por como a gente está observando, quem está observando, ou a partir do ponto de vista de qual espécie a gente está estudando ela, né? Então, se fosse trazer para um conceito aqui, né, mais para a nossa realidade, a gente tem a paisagem da ilha ali de Alcatrazes, também pegando aqui a parte já marinha que a gente enxerga, então essa é a paisagem que a gente vê, mas é diferente do que as fragatas veem e de como elas usam essa paisagem também, é diferente de como os peixes usam essa paisagem submarina, como eles enxergam isso, e,
por exemplo, para uma estrela que pode, inclusive, estar aqui no meio, né, dessa paisagem. Opa, tá passando, tá atrapalhando. Pode estar aqui no meio dessa paisagem. Essa estrela vai ter um contexto completamente diferente, né? A paisagem para ela vão ter outras características, né? Então, por exemplo, se aqui, né, o fundo onde ela está situada, esse substrato, ela vai perceber as diferenças que tem nesse substrato. Esses peixes podem não perceber essa diferença. Então, tudo depende um pouco da escala que a gente está olhando, e é legal a gente pensar isso também, né? A gente sai um pouquinho da nossa visão quanto pessoas, né, para essa área toda. Bom, só para conceituar um pouquinho e a gente adequar também alguns termos que a gente vai usar aqui durante a minha apresentação, e a gente entender, então, o que é essa ecologia da paisagem, né? O que de fato a gente está estudando. Então, quando a gente fala de paisagem nessa abordagem mais ecológica, ela é uma ciência que surgiu, né, se desenvolveu principalmente a partir da década de 80, e ela vem como uma forma de buscar entender como os diferentes padrões de organização espacial das unidades da paisagem, ou seja, como cada quadradinho, como cada unidade está organizado dentro de um espaço, entender se essa organização influencia nos processos ecológicos que acontecem ali, né? Então, nas espécies, nas comunidades que vivem ali também. Só que para a gente entender isso, a gente precisa primeiro identificar a estrutura dessa paisagem, a gente precisa caracterizar essa paisagem. Para isso, a gente tem um modelo que é bem comum, que a gente chama de mancha, corredor e matriz. É uma forma de caracterizar de uma maneira mais fácil o que a gente está vendo. Então, por exemplo, a gente separa a matriz, que é a porção mais abundante da paisagem. O que mais a gente enxerga aqui, né? O que a gente está vendo em maior proporção nessa paisagem? A gente tem as manchas, né, que são unidades espaciais menores, então geralmente tem um espaço reduzido. São esses, dentro desse espaço a gente tem uma homogeneidade, a gente tem uma igualdade aqui que difere de todo o entorno, tá diferente ali da matriz. Então isso a gente chama de mancha, são esses pontos menores que diferem de um todo na paisagem. E a gente tem os corredores, que são estruturas aí mais lineares. Muitas vezes eles conectam, né? Eles ligam alguns pontos da paisagem, as manchas, enfim. Então, essa é uma forma um pouco básica da gente conseguir separar o que a gente está vendo na paisagem. Então, a gente já parte ali de uma visão geral, né? Aquilo que a gente acha bonito, aquilo que a gente acha amplo, né? Uma área aberta, alguma coisa visual, e a gente já começa a caracterizar isso de uma forma que a gente busque entender esse padrão, entender o porquê que ele está distribuído desse jeito. E um outro ponto super importante nesse estudo é a gente saber que as condições locais, elas são influenciadas pelos atributos arredores. Então, aquilo que eu falei no comecinho, das unidades serem interativas, né? Então, eu não tenho um ponto isolado, significa o quê? Que esse espaço que eu tenho, ele vai ser influenciado por aquilo que está ao redor dele, né? Ele não está isolado, ele recebe influência de tudo que está ao redor. E quando a gente fala de paisagem marinha, né, a gente começou a estudar isso começou a ser estudado a partir do momento que se percebeu que esses conceitos que inicialmente eram aplicados a ambientes terrestres, eles também poderiam ser aplicados em ambientes marinhos, né? Só que os estudos iniciais, em sua maioria, eles não se concentravam em fazer uma representação desse espaço, né? Então, eles usavam os conceitos, né, os termos de ecologia da paisagem, mas eles não representavam isso de uma maneira espacial, muito por conta da limitação que a gente tem de amostra. A gente sabe, né, que quando a gente está trabalhando com ambientes aquáticos, a gente tem uma dificuldade de amostragem maior, são equipamentos, é um esforço amostral diferente, né? Do ambiente terrestre, a maioria desses estudos são feitos com imagens de satélite, né? E para a área marinha a gente não consegue usar da mesma forma. E aí, apesar dos avanços, né, que já tiveram de lá para cá, né, já tem aí algumas décadas que vem se desenvolvendo esses estudos, tivemos muitos avanços tecnológicos, mas a gente percebe que a gente ainda conhece muito pouco da paisagem marinha, né? E alguns exemplos são as descobertas que a gente teve recentemente, inclusive aqui
na costa, né, do nosso país, na costa do Brasil, como, por exemplo, Banco de Rodolitos de Abrolhos, os recifes da Foz do Amazonas, da Queimada Grande. Então, são hábitats recém-descobertos que a gente não tinha muita ideia, não fazia ideia ali que existiam, né? E que essas descobertas foram fundamentais, inclusive para o desenvolvimento de políticas de gestão, de conservação e até subsídios, né, para áreas protegidas marinhas, né? Então, é um conhecimento muito importante que a gente ainda tem pouco para o ambiente marinho. Dentro disso, a gente tem aí Alcatrazes, né, o Refúgio de Vida Silvestre, Arquipélago de Alcatrazes, que é uma unidade de conservação que tem um papel fundamental para a manutenção da biodiversidade, reposição de estoques pesqueiros e na educação ambiental, né, através aí do turismo ecológico. E isso vocês sabem muito bem, né? Inclusive, quero até chamar um ponto, né, dar uma atenção maior para esse último ponto, que eu acho que é por isso que esse momento é importante, a gente ter essa troca, né? Porque vocês estão num espaço, num lugar muito privilegiado também, quando a gente fala da conservação de alcatrazes, e a gente também é um outro espaço. Então, a gente está aqui buscando, fazendo pesquisa, tentando gerar mais conhecimento, e esse conhecimento vocês podem agregar muito, né? Vocês agregam muito nesse conhecimento por conta das vivências que vocês têm. Então, isso agrega demais. E, ao mesmo tempo, tem ali esse convívio maior, né? Com os turistas, com as pessoas que estão visitando Alcatrazes. Então, tem esse papel de gerar essa educação também, que as pessoas elas saibam visitar, que elas consigam visitar Alcatrazes, entendendo tudo que aquele ambiente pode representar, né? Não só olhando, é uma paisagem bonita, mas sabendo que essa paisagem é desse jeito por muitos fatores, que isso influencia a forma como os animais vivem ali. Então, por exemplo, vocês dão as instruções, né, quando os mergulhadores vão, então não pode encostar nas coisas. Eu sei que isso são coisas que vocês com certeza falam, né, apesar de não ter ido com nenhum de vocês, tenho certeza que vocês dão essas instruções, né. E aí, quando a gente fala de paisagem, né, a gente pensa, poxa, mas para mim, né, na minha visão, eu mudar uma pedra de lugar não vai influenciar em nada naquele ambiente, né? Então uma pessoa que está visitando ali pode pensar dessa forma, poxa, mas eu só mudei uma pedrinha de lugar. Mas aquela pedrinha de lugar, aquela pedrinha, né, naquele lugar, ela pode ser importante para algum outro organismo que esteja vivendo ali. Isso pode causar uma diferença enorme. Aquilo pode estar representando uma segurança, uma proteção para ele, uma fonte de conseguir alimento. Então, a gente não sabe, porque a gente está acostumado a olhar a paisagem da nossa visão e esquece que ela pode funcionar de uma maneira diferente para os organismos que vivem ali, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante. E é por isso que esse tipo de conversa é legal, né? Que a gente vai construindo junto o nosso conhecimento, vocês podem agregar com tudo que vocês conhecem, e a gente vai tentando trazer um pouco disso, né? Essa parte que está mais no laboratório, mais na pesquisa, a gente que está mais de fora, né? Bom, vamos lá. Aqui tem um pequeno resuminho, né? Eu sei que a maioria de vocês já conhece muito bem Alcatrazes, mas por ser um link aberto, né? Eu acho que pode ter pessoas de fora, pessoas, inclusive amigos meus, né? Então, Alcatrazes, essa área ela era utilizada ali até o ano de 1990, 1991, para exercícios, né, de guerra na Marinha, apesar de que desde 1987 a gente já tinha uma unidade de conservação, a Estação Ecológica de Tupinambás, que teoricamente protegia ali algumas áreas que estão dentro do refúgio hoje, né? Essa proteção, então, como unidade de conservação, a gente teve em 2016 uma expansão, né, dessa proteção para o refúgio de vida silvestre no arquipélago de Alcatrazes, então que começou a abranger ali outras áreas e não só as áreas da estação ecológica, né? Então, a estação ecológica eram esses pontinhos rosas que a gente vê nesse mapa, e a partir de 2016 a gente teve toda essa área aqui protegida pelo Refúgio de Vida Silvestre, Arquipélago de Alcatrazes. Em 2020,
o refúgio foi liberado para uso público, né? Então, a gente teve ali o plano de uso público. Aqui, inclusive, mostra os pontos que a gente tem de visitação. Porém, mesmo nesses documentos que são oficiais e são muito importantes para o embasamento da área, né, da unidade de conservação, a gente percebe uma ausência mesmo de uma representação espacial mais detalhada do arquipélago. Então, a gente tem escalas grandes, né? Então, aqui a gente tem as linhas de batimetria mais espaçadas, afastadas. A gente está olhando de uma escala muito grande, né? Os pontos que a gente conhece de visitação também são pontos que têm suas diferenças e por isso são nomeados diferentes, são nomeados, né, de maneiras diferentes, mas só olhando para eles a gente não consegue ter muita noção do que eles querem dizer, né? Como eu posso dizer, a gente não consegue ter uma ideia de fato dessa diferenciação. Então, olhando aqui de cima essa imagem, eu não sei o porquê que essas áreas são diferentes, entendem? Eu não consigo ter muita noção do que tem de diferente aqui nessa parte marinha. Aqui tem outros dados também, a gente tem que tem de coleta de substrato, também uma escala espacial muito grande, a gente tem a ilha principal aqui no meinho, e os pontos de coletas bem espaçados. Isso acaba gerando dados gerais que a gente não sabe se realmente estão refletindo em toda essa área, né? Porque geralmente a gente tem um ponto e acaba extrapolando essa informação, né? A gente imagina que perto daquele ponto seja tudo igual, mas a gente não tem uma escala mais detalhada, uma riqueza de detalhes nessas informações. Isso fica mais evidente quando a gente compara com as informações que a gente tem da ilha, isso já no plano ali de manejo, né, do ICMBio. Então, se a gente comparar, a gente tem aqui os pontos da ilha super bem detalhados, né? Então, eu tenho aqui as cores que representam onde estão as árvores ali de porte arbóreo médio, abaixo, estrutura de dossel aberto, abundância em palmeiras. Então, eu sei como eles estão distribuídos na ilha e eu consigo dar até uma noção de relevo, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, saxícula situado em altas declividades. Então, a gente tem uma especificação maior desse ambiente, de novo, por ser mais fácil, né, a mostrar esses ambientes terrestres, a gente consegue visualizar, né, colocar isso espacialmente, como estão distribuídas as espécies arbóreas na ilha de Alcatraz. Isso a gente tem. Porém, quando a gente olha para a parte marinha, a gente não consegue ter essa mesma visão. A gente sabe que esses pontos são diferentes, e vocês sabem muito melhor do que eu, mas a gente não consegue representar isso espacialmente. E o que isso pode influenciar, né? No que isso influencia, na verdade? Essa ausência ela pode dificultar a compreensão de processos ecológicos, né? Os estudos de biodiversidade. Então, por exemplo, no projeto Mar de Alcatrazes, que é desenvolvido também ali no LABEC Mar e em associação com outras instituições de ensino, inclusive, a gente tem pontos de amostragem de senso visual, de telemetria de espécies, então que acompanha o movimento ali de espécies no arquipélago, porém hoje, se a gente plotasse ali um movimento, a gente teria ele se movimentando basicamente nessa imagem, a gente não conseguiria dizer exatamente quais, ou melhor, a gente até poderia dizer pelo conhecimento que se tem em mergulhos, então vocês têm ideia do que tem em cada uma dessas áreas aqui, mas eu não conseguiria trazer essa representação para esse mapa, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma raia mostrada e eu não sei quais são de fato os hábitats que ela está frequentando aqui. Eu teria a movimentação dela simplesmente pelas coordenadas aqui nesse mapa, né? Então, a ideia é que a gente tenha um pano de fundo para esses estudos também, para a gente consiga compreender melhor esses processos e como esses animais estão usando, né? Como esses organismos usam a paisagem, o ambiente ali do entorno de Alcatraz. Opa, pulei alguns, voltou. Bom, diante disso, né, o objetivo do meu trabalho, então, é tentar descrever a configuração da paisagem marinha. Ela recebe esse termo em inglês, seascape,
e entender a distribuição de fisionomias bentônicas, né, dos animais que vivem ali no fundo, no entorno da ilha de Alcatraz. Dentro disso, o que eu estou buscando, então? Identificar quais são as características de relevo, de batimetria, que é a profundidade da área de estudo, identificar as características de dureza, da rugosidade desse fundo, né, do substrato, analisar o tipo de sedimento, como esse substrato está sendo coberto, então o que forma o substrato, o que cobre ele, como as fisionomias, como as comunidades estão distribuídas nesse ambiente, e por fim, sobrepondo esses dados, a gente consegue classificar, representar e quantificar as unidades de paisagem que a gente tem ali. Para a gente alcançar esses objetivos, a gente segue uma linha de métodos que é um pouco linear. Vocês vão ver que a gente vai sobrepondo algumas informações e eu vou mostrar isso para vocês com mais calma, né? Então, só para deixar mais claro a nossa área de estudo, como eu falei, a gente quer trabalhar com uma riqueza de detalhes um pouco maior, então a gente tem uma escala que é um pouco mais detalhada. A nossa intuito, nossa ideia é conseguir fazer essa caracterização para toda essa área aqui do entorno da ilha, que são onde estão os nossos principais pontos de coleta e são os pontos de mergulho, né? Os principais, a maioria dos pontos de mergulho, os pontos de visitação se encontram aqui no entorno da ilha principal. Então, a gente quer trazer uma caracterização melhor, uma representação maior para esse ambiente aqui. Para quem, às vezes, é meu amigo e sempre pergunta, mas onde fica? Então, ó, costa de São Paulo, bem pertinho de São Paulo, inclusive. Aqui a gente tem Ilhabela, eu sempre falo, é um pouquinho mais para baixo de Ilhabela. Então, Alcatraz está aqui. Só para situar o pessoal que não está muito acostumado, que ainda não conhecia. Foi, né? Foi. Boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar com a palestra de ontem, que teve um equívoco com o próprio StreamYard. Pode ir. Então, hoje a gente vai continuar, né, com a apresentação da Mônica, que está fazendo um projeto de mestrado, né, que ela busca compreender os padrões de organização espacial da paisagem subaquática, né, no entorno da ilha de Alcatraz. E aí eu passo para ela, né, para ela dar continuidade, e queria agradecer a todo mundo que está participando aí, deixando os comentários. E também a gente queria pedir para que todos que tenham alguma dúvida ao decorrer da apresentação, deixar aqui no chat para a gente responder no final. Tudo bem? Boa noite, Mônica. Boa noite, Mônica. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês aqui de novo, né? Ontem a gente teve aquele problema com a conexão. E então a gente vai dar continuidade para a apresentação hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Opa. Tá aparecendo já? Está sim. Beleza. Então, retomando, né? Ontem a gente conversou um pouquinho, né? Começou a falar ali desse projeto, que é a configuração da paisagem marinha no entorno da ilha de Alcatrazes. E aí a gente saiu daquela visão mais geral, aquele senso mais comum da paisagem, para entender o que é paisagem dentro desse trabalho, dentro desse contexto, né? Então a gente conversou que a gente que a gente procura, né, a heterogeneidade, as diferenças dessa paisagem em cada uma das unidades, dos pedacinhos ali, das pecinhas que formam essa paisagem. E a gente também conversou em relação à escala, né? Que essas diferenças, elas vão ser diferentes, elas vão mudar, né? As diferenças, elas vão aparecendo conforme a gente muda a nossa escala também. Então, o que pode fazer uma diferença para um tipo de organismo pode não fazer para outro. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Mônica, Bom, Oi? você pode deixar em tela cheia a apresentação depois? Verdade, ótimo, posso. Obrigado. Imagina. E aí eu trouxe um pouquinho isso para vocês, né? Dessa visão da ecologia da paisagem, que a gente busca caracterizar melhor para entender os processos que acontecem ali.
falando sobre alcatrazes, né, que vocês conhecem bem. E aí parou quando eu estava falando sobre isso, né, sobre a metodologia. Então, só voltando no objetivo, acho que é legal, né, porque aí faz sentido a gente entender os métodos. Então, meu objetivo é descrever a configuração da paisagem marinha e a distribuição de fisionomias bentônicas, então, dos animais que estão associados ao fundo, no entorno da ilha de Alcatrazes. Falei da metodologia, então a gente segue uma sequência que a gente vai, na verdade, sobrepondo alguns dados, né, sobrepondo informações, para no fim a gente conseguir gerar aquilo que a gente falou ontem no começo, né, uma representação espacial um pouco mais detalhada dessa área de Alcatrazes. Então, que compreende aqui, né, o entorno da ilha, a área de estudo, está nessa malhazinha quadriculada. E a coleta de dados, então, ela começou com a utilização de técnicas de sensoriamento remoto acústico, né? Então, a gente tem o sonar, esse sensor que emite pulsos acústicos. Então, ele vai emitir ondas e quando elas retornam, a gente consegue duas informações principais. A gente consegue saber a profundidade e o tipo de fundo que ele teve, o tipo de fundo, né? A gente consegue dizer o tipo de fundo pela força de retrodifusão, ou seja, pela intensidade que esse sinal voltou. Então, a batimetria, a profundidade, ela é calculada pelo tempo que essa onda leva para bater e voltar, e a composição do fundo ela é dada pela intensidade que esse sinal retornou para o transdutor. Aqui a gente tem alguns tipos de sonares, né? Então, esse aqui é o que a gente usou inicialmente, é o que tem um feixe único. Então, a gente vê que ele tem um cone ali, ele tem uma amostragem um pouco menor. A gente tem esse aqui, que é o sonar de varredura lateral, ele já emite vários feixes com essas ondas acústicas, e por isso ele consegue amostrar uma área maior. E a gente tem, esse é o multifeixe, e a gente tem o sonar de varredura lateral. Ele geralmente vai rebocado, então você vê que tem, ele não fica na embarcação, ele vai rebocado, então ele fica submerso na coluna d'água, e ele emite feixes ali lateralmente. Ele dá um detalhamento melhor para a imagem que a gente tem, porém com ele a gente não consegue calcular a profundidade, né? Como ele vai submerso, a gente acaba perdendo esse dado de profundidade. Bom, e é por isso que, então, os primeiros dados, né, que é o de batimetria, de profundidade, a gente coletou com essa sonda monofeixe. Ela estava acoplada à embarcação. A velocidade de navegação para esse tipo de estudo tem que ser bem baixa, de 2 a 4 nós, porque o sinal, né, ele vai ali, então ele atinge o alvo, o fundo, e tem que dar tempo dele voltar. Se a gente está numa velocidade muito alta, quando o sinal volta, a gente já saiu dali, então o receptor ali, o transdutor, ele não recebe esse sinal de volta, ele fica perdido, né? E como a gente usou um monofeixe, aquela imagem que mostra aquele cone não tão abrangente assim, a gente precisa fazer linhas pouco distantes, né? Para a gente conseguir amostrar melhor a área. Aqui tem o nome de alguns professores que me ajudaram, né? Tem me ajudado aí nesse processo, então, professor Luiz Casarini, professor Vilmar, Luiz Comte também, que tem auxiliado em todo esse processo com os equipamentos e com as análises também. Então, só para mostrar um pouquinho como que foi esse trabalho, a gente fez essa coleta agora em julho desse ano, né? Comecinho de julho. E aqui, essas linhazinhas que a gente está vendo, é o caminho, né, o trajeto que a gente percorreu nessa face da ilha. Um náuter aí, meu parceiro, não sei, alguns podem conhecer, me ajudou nisso também, ele foi guiando ali, a gente usou um bote como embarcação, até para poder atingir, né, os cantinhos, a borda ali da ilha, né, chegar bem próximo. E se a gente der um zoom, na verdade, a gente vai ver que essas linhas que aparecem aqui, esse desenho, não é formado de fato por linhas, são vários pontinhos, né? Então, cada bolinha dessa, cada pontinho que está formando esse trajeto é uma informação que a gente tem. Então, é um sinal que retornou
E aí a gente tem a coordenada desse sinal, né? Então, latitude, longitude. A gente tem a profundidade e a intensidade. Com essa intensidade, a gente gera os dados de composição, né? Tem o E1 e o E2, que são os diferentes retornos do sinal. O E1 é o primeiro retorno, então, quando o sinal bateu no alvo, né, no fundo e voltou. E o segundo é uma segunda batida, né? Então, ele vai para o fundo, volta para o transdutor, vai para o fundo e volta de novo. A gente fala que essa informação ela é um pouco mais segura, né, por ser esse segundo retorno. E o imageamento é um processo que ainda está em andamento, a gente vai coletar os dados dele agora em fevereiro. Ele é feito com sonar de varredura lateral, que é aquele que vai submerso. Bom, só para exemplificar um pouquinho um pouquinho como a gente faz essas análises. Então, a gente tem um software que ele é próprio para isso, a gente coloca os dados lá, né? Então, cada um daqueles pontinhos. E aí a gente consegue gerar, né, unificar essas informações e gerar esses mapas. Aqui a gente vê o mapa de composição de fundo, com as linhas batimétricas bem detalhadas. E aqui é uma imagem de imageamento, que não é de lá ainda, né? Eu coloquei só para exemplificar o que a gente vai fazer. Então, nessa primeira fase, a gente tem esse mapa aqui com composição de fundo, as diferentes cores que a gente vê são as diferentes intensidades de reflectância que o sinal teve, né? Então, a gente vê onde está mais escuro, onde está mais claro, perdão, é onde teve onde o sinal refletiu melhor, né? Então, teve uma intensidade mais forte. E aí, a partir da análise desse mapinha aqui, que a gente consegue definir os pontos de amostragem, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo essa face da ilha, é aquela parte que tem o Matacões, Jardim dos Corais e Geladeira. É que se a gente for olhar, o norte está para cá, para baixo, né? Nessa imagem. Então, a ilha está viradinha. Então, aqui é a parte dos Matacões, Jardim dos Corais, Geladeira. E quando a gente olha essa imagem, a gente percebe essas diferenças de reflectância. E o legal agora é pensar o que está causando isso, né? Então, a gente vê, lembrando um pouquinho dos termos que a gente usava ontem, né? Quando eu falei de matriz, a porção dominante nessa paisagem, a gente vê esse verdinho mais claro aqui está dominando, é o que mais aparece, porém a gente tem algumas manchas que têm uma intensidade diferente, né? Que deu um retorno diferente. E esse retorno diferente ele é causado pelo tipo de fundo que está ali ou pela cobertura que tem nesse fundo, né? Então, aqui a gente vê essa mancha um pouco mais clara. Aqui nessa parte que já é mais costão, a gente vê algumas manchas mais escuras, né? Uma intensidade mais escura. Então, isso tudo é ocasionado, principalmente aqui, né? Pela cobertura que tem nessa área. E aí, a gente define os pontos que a gente vai amostrar. Então, a gente vai fazer a amostragem nesses pontos que são diferentes, para entender, né, de fato, o que está causando essas diferentes reflectâncias. E aí a gente tem, então, a amostragem, né, do sedimento e a parte de verdade de campo. Para sedimento em consolidado, a gente usa o Van Veen, que é um busca-fundo, né, essa garrinha aqui que a gente vê, que ele vai submerso e pega também, né, coleta ali um tanto de sedimento, no qual a gente vai analisar qual é o tipo dele, né? Isso, na verdade, não precisa nem mas o substrato, né? Em consolidado, qual que é o tipo de sedimento que está formando ele. A granulometria, então, é o tamanho do grão da areia que está formando, né? Qual que é essa granulometria. O acúmulo de matéria orgânica e de carbonato de cálcio que tem nesse fundo e qual é a fauna que está ali associada, para entender se esses elementos aqui que estão causando essas diferentes reflectâncias e por isso formam ali um habitat diferente também, formam uma paisagem diferente para essa fauna, né? Será que a fauna está respondendo a isso também, né? Então, ali onde a gente tem a mancha mais clara, será que os mesmos organismos que estão vivendo ali são os que vivem nessa mancha um pouco mais escura? Então, é o que a gente vai aí tentar comparar para entender como isso está sendo distribuído ali nessa paisagem. E a parte principalmente para substrato em consolidado aqui, verdade de campo, né? Quando a gente faz
uma caracterização visual dos pontos de amostragem, né? Então, isso a gente pode fazer com Dropcam, né? Então, tem essa estrutura que leva ali uma câmera acoplada, então a gente consegue descer essa câmera e filmar ali, né? E fazer a análise visual. Ou os pontos que são possíveis, né, de mergulhar, dá para fazer com scuba também. Bom, tendo esses dois tipos de dados, então o mapa que a gente gerou primeiro e os tipos de substrato, essa caracterização melhor do fundo, se a gente somar esses dois conjuntinhos de dados que a gente tem, a gente vai ter a distribuição da classificação do tipo de substrato e sedimento, e vai conseguir definir a assinatura acústica do fundo também. O que seria essa assinatura acústica? É entender, por exemplo, se a gente descobre que uma daquelas manchas é causada por um sedimento mais fino, né, uma granulometria mais fina. Em outra área da ilha, se eu encontrar, né, do arquipélago, perdão, se eu encontrar essa mesma mancha, esse mesmo sinal, eu já vou poder prever que é um tipo de fundo, né? Então, eu não vou precisar fazer mais essa amostragem para todo o refúgio, porque eu já tenho algumas assinaturas, eu já sei o que algumas intensidades elas significam. E aí a gente vai começar a observar quais são os padrões dessa paisagem, né? E se tem um padrão, né? Se é que tem esse padrão, como ele está distribuído, como esses sedimentos estão distribuídos ali. E aí, somado a isso, a gente pode acrescentar ainda mais um conjunto de dados, que é um conjunto de dados biológico, para entender qual é a distribuição da comunidade nesse fundo. Então, se eu tenho, de novo, aqui eu vou ter profundidade, tipo de fundo, né? Duro, a dureza, a rugosidade do fundo. Aqui eu vou ter o que está formando, de fato, esse substrato. E aqui eu vou ter quem está vivendo ali, né? Quem que está... qual é a comunidade que está ocupando aquele espaço na paisagem. A gente já tem alguns dados coletados do projeto Mar de Alcatrazes, falei um pouquinho dele ontem também, que o grupo do laboratório está envolvido nessas pesquisas, junto com outras, né, unidades de outras faculdades também, né? Mas então a gente já tem alguns dados, e é aquilo que eu falei, provavelmente vocês já viram isso, vocês sabem que essas áreas são diferentes, né? A gente vê que aqui tem os pontos, né, de amostragem, cada um tem ali uma característica, e a fauna que está associada nesses pontos, ela não é a mesma, a cobertura não é a mesma. Então, a gente tem esses dados. O que falta para a gente é conseguir um pano de fundo melhor para a gente relacionar o porquê que ela está distribuída dessa forma, quais os processos que estão fazendo ela se distribuir dessa forma também. Então, ó, de novo, a gente tem aqui só o contorno da ilha e a distribuição dos pontos, mas a gente não consegue dar um fundo um pouco melhor, ter uma visão espacial dessas diferenças, né? Tanto de comunidade quanto de profundidade. E a ideia é isso, então, é gerar esse pano de fundo, um mapa mesmo com uma riqueza de detalhes maior. Bom, então a gente já tem alguns resultados. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso ontem, né? Então, esse é um projeto que iniciou esse ano. Então, as primeiras coletas, elas foram feitas agora em julho. A gente tem aí mais um ano pela frente, né? Que é o tempo do meu mestrado. Inclusive, desejem-me sorte. Mas a gente já tem aí alguns resultados a partir daquilo que a gente conseguiu coletar. Então, em julho, fizemos, né, a coleta com a sonda monofeixe, que eu mostrei para vocês. A gente amostrou uma área de 982 mil metros quadrados, e cada pontinho desse aqui, né, é o trajeto que a gente conseguiu percorrer. Com isso, a gente já tirou os dados de batimetria e composição de fundo, porém, temos ainda algumas lacunas, né? Então, nessa primeira ida, a gente reparou que algumas linhas ficaram distantes, aquilo que eu estava comentando no começo, né? A gente tem que fazer linhas bem próximas de navegação. Isso aumenta um pouquinho o nosso esforço no campo, né? A gente, além de estar navegando numa velocidade bem reduzida, a gente tem que fazer
vários zigue-zagues, várias idas, mas agora, né, no começo do ano, a gente vai cobrir essas lacunas. Então, desses resultados preliminares, a gente já sabe ali onde a gente tem que melhorar essa amostragem também. Porém, mesmo com essas lacunas, a gente já consegue perceber algumas coisas, né? Então, a gente já vê, em relação à batimetria, essa diferença de declive entre as áreas amostradas, que provavelmente quem mergulha lá já observou isso também, né? Então, a gente tem essa área aqui, que é se eu não me engano, aqui é baba de boi, mas é aquela parte do saco do funil ali, que a gente chama de saco do funil. Ela tem um declive muito menos acentuado do que a parte ali do Jardim dos Corais, Matacões, a Geladeira. Aqui o declive, né, é muito mais acentuado. Só que olha a diferença, agora a gente consegue visualizar isso em uma forma 3D, a gente consegue ver essa diferença, a gente consegue espacializar. E aí, a ideia é que a gente tenha essa informação com as informações de substrato e com as informações de fauna também. Então, que a gente consiga distribuir aqui, dessa forma, aquela distribuição que a gente já sabe que existe, mas a gente consegue representar ela de uma maneira mais clara. Enfim, então, de batimetria, a gente tem essas diferenças de declive. E em relação à composição de fundo, a gente também vê que, tanto no substrato consolidado, né, então duro, né, nessa superfície mais rochosa que a gente tem, tanto no inconsolidado, então essa superfície mais arenosa, a gente tem a tal da heterogeneidade, né, essa diferença, a gente não tem sinais iguais, como já tinha comentado com vocês, né. Então, a gente já percebeu essas diferenças, que é o que vai dar start aí para as coletas e para a análise. Bom, então temos alguns passos a seguir, e até é interessante poder apresentar isso para vocês nesse momento, né? Porque eu acho que é aqui que o conhecimento de vocês pode agregar mais para o trabalho da gente também. Então, a gente ainda precisa coletar ali, completar essas lacunas que ficaram, né, de batimetria, composição de fundo, aumentar a amostragem ali do paredão da ilha, a parte mais exposta, que é uma área mais difícil de coletar esses dados também. A última vez que a gente foi, estava com bastante onda, estava um pouco difícil de coletar. Conseguir as amostras de sedimento e a verdade de campo. Então, analisar esses dados e, por fim, fazer essa interpolação, essa sobreposição, para conseguir gerar, de fato, a representação da paisagem da maneira mais próxima possível do que é a realidade, né? Aquilo que comentava ontem no início com vocês também, que a gente consiga mostrar de uma forma mais clara, representar de uma forma mais clara como as espécies, como a biota está vivendo ali, né, distribuída ali no entorno da ilha, nessa paisagem submersa, e deixar essa informação mais próximo da realidade que nos for possível também. E aí a gente consegue criar ali, né, mapas representativos de cada ponto de mergulho, enfim, por aí vai. É uma série de produtos mesmo que a gente pode gerar com esse tipo de informação. Bom, aqui tem algumas referências que eu utilizei. Então, se alguém se interessou mais por um assunto, quer conhecer um pouquinho mais sobre paisagem, né, pode dar um printzinho ou perguntar depois. E é isso, queria agradecer muito a esse espaço cedido para que a gente pudesse ter essa conversa também, ao Núcleo de Gestão de Alcatrazes, à Associação dos Condutores também, que vieram aqui nesse segundo dia para terminar de me ouvir. E tá aqui meu e-mail, quem quiser mandar alguma mensagem, tiver alguma dúvida. Coloquei também o @ do nosso laboratório, né? O Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha. Tem muito trabalho legal sendo realizado lá, então quem ainda não segue, dá uma olhadinha, porque o meu é só uma pontinha ali do que a gente faz. Bom, é isso, gente. Obrigada. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa eu ir voltando aqui. Para a tela. Boa. Foi? Ficou? Uhum. Ficou? Uhum. Obrigado, Mônica. A gente da equipe do ICMBio Alcatraz, a gente agradece a sua palestra de hoje. E a gente percebeu que você tem que ter essa troca de informações com os condutores, né?
para você coletar dados, saber onde é mais importante, né? E tem pergunta, Jeff? Não, só teve a do André, da pergunta do... Vê se pode. O André, ele perguntou se seria possível enviar os mapas já realizados dos pontos de mergulho. Isso a gente está completando um pouco essa informação. Então, a gente tem ali a composição de fundo, tem a batimetria, e aí eu teria que ver como que a gente, se já é possível disponibilizar, eu precisaria conversar com o meu orientador também. Mas a ideia é que a gente complete. Vocês viram ali os resultados iniciais, mas que a gente consiga colocar mais informações ainda, né? O que a gente tem já é mais do que a gente tinha antes, né? Então, já tem uma representação um pouco melhor, já está ali no formato mais 3D, que a gente consegue colocar, porém ainda não chegou, a gente não chegou ainda onde a gente queria, mas em breve aí, nos próximos meses, a gente espera estar disponibilizando essa informação mais completa para todo mundo. Legal. Depois passe, então, Mônica, o seu contato para a gente mandar no grupo dos condutores, né? Caso possa disponibilizar o mapa ou alguém entrar em contato com você, que é aquele e-mail, né? Ou todas as redes sociais que for de contato. Isso. Que aí você manda para o Jeff e a gente disponibiliza para ele se permitir também, né? Não, tá certo. Pode mandar sim, deixei meu e-mail ali, dá para brincar também. Beleza. E aí o pessoal tá nos comentários agradecendo, né? Aqui a Ana Nogueira comentou, muito bom, Mônica. Reinaldo também, parabéns, Mônica. Show. Rafaela, muito obrigado, Mônica. O Vicente também, queria agradecer aí, que ele mandou, nós te agradecemos, Mônica. O pessoal tá comentando aqui. Obrigada, pessoal. Desculpem aí, né, ter que dividir isso em duas, né? Então. Não, mas acontece. Do jeito que a gente planejou, mas espero que tenha dado para compreender um pouquinho do que a gente está fazendo. E é aquilo que eu comentei ontem também, né? É importante essa troca. A gente está no lugar de gerar essas informações e os condutores têm uma vivência ali de Alcatrazes muito maior do que a gente, então eles podem contribuir muito com essa informação também, mas eles têm ainda um lugar privilegiado que é o de divulgar isso, né? Eles que recebem as pessoas que visitam Alcatrazes, a gente sabe que ela é uma área turística com essa importância também. Comentei ontem um pouquinho sobre isso, né? Como é importante, é tão perto, as pessoas, né, relativamente perto, assim, né, da costa, as pessoas têm a oportunidade de estar ali, vivenciar aquele lugar e cada vez mais receber informações que possam mudar um pouco a visão delas, não só sobre Alcatrazes, mas como outras áreas também. Então, a gente tenta fazer muito isso, né? Tirar o nosso olhar completamente humanizado das coisas e voltar também para essa abordagem um pouco mais ecológica, entender as espécies, aquilo da pedrinha na paisagem que eu comentei ontem, né? Uhum. Às vezes então, é uma troca de informação que é interessante até para o condutor poder explicar o porquê que não pode mexer aquela tal pedra, né? Que o visitante ele acha que não vai fazer diferença, né? Exatamente. Então, essa troca de informação é importante. Escala, sim. Isso mesmo. Na nossa escala, mudar uma pedra de lugar não muda nada para a gente, né? A menos que seja uma pedra muito grande que a gente possa tropeçar. Mas, no geral, não tem o porquê. E não, aquilo pode ser um abrigo, pode ser uma proteção para outra espécie, aquilo pode representar a paisagem dela, né? Na escala dela, aquilo é o mundo dela, é a paisagem dela. Né? A mesma coisa que eu brinco, né, com criança, não tira as conchinhas da praia, gosta de ir para a praia coletar conchinha. E a gente fala, não é assim, para você não vai fazer diferença, mas não é você que está usando também. Né? Enfim, isso. Eu acho que esses momentos são muito ricos tanto para nós, quanto... E eu acho que o condutor tem esse papel muito importante em relação ao Alcatrazes, né? Eles que estão com esse contato direto, e isso é muito, muito importante. A gente espera contribuir com o trabalho de vocês, que vocês levem informações cada vez melhores mesmo para as pessoas que vocês atendem, que visitam Alcatrazes e que elas tenham experiências cada vez mais completas e incríveis aí com vocês. Sim, beleza. A gente agradece muito a sua participação aqui, tanto hoje quanto ontem, né? E para quem está assistindo, a gente vai
mesclar aí os 2 dias para que não ocorra nenhuma perda de informação. E a gente queria pedir também para quem não segue a gente nas redes sociais, né? O arroba é o ICMBio Alcatrazes, tudo junto. E também para ficar de olho nas próximas palestras, no nosso conteúdo sobre visitação e tudo mais. E a gente queria agradecer, mais uma vez, cada um que compartilhou o link e cada um que Está presente hoje. está presente aqui hoje. Muito obrigado, então, a todos. A gente vai encerrar aqui. Muito obrigado, viu, Mônica? Obrigada, Obrigado, meninas. Obrigada pela paciência aí também. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado aí a todo mundo que participou. E até mais.